Bom, eu tenho uma carreira longa aqui na universidade. Na realidade, se contar como o tempo de aluno, eu sou aluno da UFMG desde 11 anos de idade. Eu fiz ginásio científico no Colégio de Aplicação e depois a escola de engenharia, eu formei em engenharia elétrica, foi aqui na UFMG também. E logo depois que eu entrei no curso de engenharia, eu comecei a trabalhar com computação, fui estagiário do Centro de Computação aqui da UFMG nos 5 anos do curso de engenharia. E resolvi trabalhar nessa área. Então, fiz mestrado em Ciência da Computação e no meio do meu mestrado eu passei a ser professor da universidade, do Departamento de Ciência da Computação, que tinha acabado de ser criado. Então, eu terminei meu mestrado aqui, depois fiz o doutorado na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. E desde que eu voltei, como o departamento era um departamento novo, ainda em formação, eu me envolvi em atividades administrativas acadêmicas. Eu fui coordenador do curso de bacharelado em Ciência da Computação por 4 anos, depois 2 mandatos, depois eu fui chefe do Departamento de Ciência da Computação. E antes de terminar meu mandato, a reitora na época, a professora Vanessa Guimarães Pinto, me convidou para ser pró-reitor de administração. Foi minha primeira experiência na administração central da universidade. Eu fiquei um período fora, fiz um pós-doutorado na Universidade de Carnegie Mellon, e em 1997, no final do ano, quando o professor César Sabarreto foi eleito reitor da universidade, ele me convidou para ser pró-reitor de graduação. Foi uma época muito interessante, um trabalho muito prazeroso, bem intenso. A universidade estava discutindo um projeto de flexibilização curricular que foi adiante. Nós aprovamos resoluções no CEP, tive a oportunidade de visitar todos os colegiados de graduação da universidade. Também nessa época a nova LDB tinha sido editada e ela determinou a criação de novas diretrizes curriculares para todos os cursos de graduação. Nós fizemos um grande esforço para a UFMG participar ativamente desse processo e foi a universidade mais representada nas comissões especialistas que foram criadas pelo MEC. A partir dessa época, eu praticamente não saí mais de alguma função na administração central da universidade. No mandato da professora Ana Lúcia Gasoli, eu fui diretor executivo da Fundep. Em seguida, no mandato do professor Ronaldo Pena, eu fui pró-reitor de planejamento, cargo que eu continuei a ocupar nos primeiros meses do mandato do atual reitor, do professor Campolina, até depois ocupar o cargo de superintendente de infraestrutura e manutenção da universidade até o ano de 2012. Nesse período, eu tive várias experiências fora da universidade, no sentido de acompanhar em Brasília, junto com o MEC, com a Andifes, com o Fórum de Pró-Reitores de Planejamento e Administração das Universidades Federais, os processos políticos e de confecção orçamentária que envolvem as universidades federais. Então, essa trajetória, que foi mais focada na gestão das universidades federais, na gestão do ensino superior, me deixou, assim, à vontade para pleitear essa candidatura à reitoria na próxima gestão. Complementando com o nosso vice-reitor, o professor Paulo Sérgio Beirão, que tem uma larga experiência acadêmica, mas também tem experiência administrativa. Ele foi pró-reitor de pesquisa, meu colega, no mandato do professor César Sabarreto, e até o mês passado, por 2 anos e meio, ele foi diretor do CNPq. Além de ter uma atuação muito ampla na Sociedade Brasileira de Progresso para Ciências, na Academia Brasileira de Ciências, que eu acho que dá uma combinação muito boa e com um perfil muito interessante para dirigir a universidade. Olha, atualmente, o grande desafio do ensino superior no Brasil é expandir a cobertura do ensino superior. O Brasil é um país que tem uma cobertura que é inferior, inclusive, aos outros países da América Latina e vários países em desenvolvimento. Nós temos hoje em torno de 17% dos nossos jovens de 18 a 24 anos em relação à população estão frequentando a universidade, e esse índice é muito baixo. O Plano Nacional de Educação, para o período 2011-2020, que foi apresentado ao final do governo Lula, que ainda está tramitando no Congresso, já foi aprovado pela Câmara e está em fase final de aprovação no Senado, ele prevê
o aumento dessa cobertura dos atuais 17% para 33% em 2020. Então, só pelos números a gente já vê que é um desafio enorme, né? E o Brasil tem uma característica também muito diferente de outros países, porque a maioria das matrículas no ensino superior aqui está no ensino privado, 75% no ensino privado e 25% no ensino público, né? Ao contrário, normalmente, de todos os países do mundo. O Plano Nacional de Educação também prevê um aumento da participação do ensino superior público nas matrizes, passando essa relação dos atuais 75-25 para 60% no ensino privado e 40% no ensino público. Isso significa que nós vamos ter, ou precisamos ter, se é para serem cumpridas essas metas do Plano Nacional de Educação, um aumento significativo de vagas no ensino superior público, né? O que vai causar mais uma onda de expansões no sistema público, que pode ser estadual, mas também, com certeza, no federal. E a Universidade Federal de Minas Gerais faz parte desse sistema. Mesmo que ela não contribua diretamente com o aumento de vagas na graduação, ela tem que definir, discutir, debater e apresentar uma proposta para que esse esforço nacional necessário de expansão de vagas universitárias no ensino superior seja atingido. A Universidade Federal de Minas Gerais e a experiência que a gente teve fora da universidade, acompanhando as outras universidades federais, ela mostra claramente o papel de liderança e de respeito que a Universidade Federal de Minas Gerais tem. Várias avaliações que a gente vê sendo publicadas de várias fontes mostram que a Universidade Federal de Minas Gerais é uma universidade de qualidade, é uma universidade de excelência comparada com as outras universidades brasileiras, está sempre classificada entre as melhores em todos os níveis, na graduação, na pós-graduação, na pesquisa, na extensão, e é essa atuação nossa que torna o nosso papel um papel de protagonismo e de liderança no ensino superior brasileiro. E traz também para a gente uma grande responsabilidade, né? A gente tem uma inserção internacional também relevante em relação às universidades brasileiras, mas tudo isso pode ser melhorado, né? E mais importante ainda, a posição do Brasil no novo cenário internacional, na qual o Brasil está tendo um protagonismo maior, uma presença geopolítica mais acentuada, implica também não só em ampliar o sistema superior de ensino, mas também melhorar a sua qualidade e tornar pelo menos parte dessas universidades de nível internacional. A gente considera que isso não é nem um privilégio, isso é uma obrigação para a sociedade brasileira, que a Universidade Federal de Minas Gerais participe desse esforço, e entre as universidades brasileiras que podem cumprir o papel de ser uma universidade de ponta, tanto no cenário nacional quanto no cenário internacional, é a UFMG. Ela certamente é uma das universidades que está preparada para atingir esse patamar. A internacionalização, eu acho que um dos componentes dela é a excelência. A gente tem que ter um intercâmbio muito grande, não só com os países desenvolvidos, com as nações que têm o desenvolvimento já baseado no conhecimento, mas também com os nossos países, com os nossos vizinhos em desenvolvimento e com os outros países em desenvolvimento do mundo. Eu digo em particular com a América Latina, que é parte da nossa realidade geográfica, nossos vizinhos, e também com os países, principalmente da África e os países de língua portuguesa, tá, que merecem uma atenção especial do Brasil, principalmente por causa dos países que lá existem com a nossa língua, né? Isso tudo tem que ser feito levando em consideração o papel que a universidade tem que ter para a sociedade brasileira, né? Não só na captação de alunos, mas também na formação de recursos humanos para o desenvolvimento do Brasil. A universidade já tomou medidas para uma inclusão social maior. A atual lei de cotas coloca todo o sistema federal superior responsável, corresponsável por essa inclusão, e traz uma responsabilidade muito grande para que a universidade tenha mecanismos de manutenção desses alunos aqui, de permanência desses alunos. Nós temos que fazer investimentos, serão necessários investimentos na área de bolsas para os alunos que vão precisar,
aumentar o nosso número de moradias e outras necessidades que serão necessárias para atender os alunos nesse aspecto de inclusão social. Na área de infraestrutura, nós temos que dar, obviamente, continuidade aos investimentos que estão sendo feitos agora e temos outros grandes investimentos para ser feitos, né? Como, por exemplo, a transferência da Faculdade de Direito e a transferência da Escola de Arquitetura para o campus, que são as duas últimas unidades acadêmicas isoladas da universidade que ainda estão no centro. O campus Saúde, ele vai ser mantido. Em paralelo a isso, a universidade precisa de investimentos também para recuperar uma infraestrutura mais antiga. Tá? Tem vários prédios hoje que não são adequados para as atividades, para o nível de qualidade das atividades que a gente realiza aqui. A gente poderia exemplificar, por exemplo, com o ICB, que tem um prédio que foi construído na década de 70 e que hoje não atende bem a requisitos de qualidade para o desenvolvimento da pesquisa que lá é desenvolvida. Além disso, nós temos passivos na universidade em relação à acessibilidade, a outros aspectos que têm que ser resolvidos. Então essa é a parte de infraestrutura. Na parte acadêmica, depois do grande crescimento que a universidade teve no projeto Reúne, na qual nós expandimos em torno de 45% o número de vagas na graduação, a gente acha que está na hora de fazer uma grande reavaliação, uma grande avaliação interna de todos os cursos de graduação da universidade. Os cursos do Reúne estão formando suas primeiras turmas, já estão estabilizados. Nós precisamos de fazer um diagnóstico correto do nível de qualidade da infraestrutura de todos os cursos, não só os do Reúne, que receberam investimentos recentemente, mas também dos outros cursos que já existiram, para renovar laboratórios, para colocar eles num patamar de excelência, que eles têm atingido do ponto de vista acadêmico, mas que pode estar um pouco defasado do ponto de vista de infraestrutura. Então, eu acho que essa avaliação vai ser fundamental na graduação e passa também por uma nova discussão, eu acho, das metodologias de ensino e revisão curricular dos cursos que nós temos. A comunicação entre a administração central da universidade e as pessoas que trabalham aqui e que estudam aqui, os alunos, os funcionários técnico-administrativos e os professores, eu acho que tem que ser mais direta e mais fluida. Isso passa por informação e utilização de tecnologias de informação. A universidade já tem know-how nessa área, mas eu acho que ela pode desenvolver ferramentas, metodologias e instrumentos para melhorar bastante essa interação. A gente está pensando em implementar mecanismos de mais transparência, de mais democracia, através de exemplos que existem em outros lugares, como gabinetes eletrônicos e iniciativas que atinjam as comunidades, os setores de trabalho, os alunos e a comunidade. Isso internamente. Externamente, evidentemente, a universidade tem que manter um diálogo muito forte com a sociedade. Afinal das contas, nós trabalhamos para a sociedade brasileira e somos financiados pela sociedade brasileira. Uma coisa que nós precisamos melhorar, inclusive, é a participação de segmentos da sociedade organizada, na própria definição das políticas universitárias. O nosso conselho universitário, que tinha representantes da sociedade civil até 2000, atualmente está sem representantes. O nosso estatuto prevê a criação de um conselho comunitário, do qual sairiam representantes eleitos pelo próprio conselho para fazer parte do nosso conselho universitário. Isso não foi criado até hoje. Eu acho que nós temos que criar esse conselho comunitário e temos que ter uma discussão muito profunda aqui na universidade para definir quais serão os representantes da sociedade que vão fazer parte desse conselho universitário e que eu acho que para os quais a universidade terá que prestar contas, pelo menos anualmente, de como que ela está se exercendo as suas funções e gastando os recursos que são a ela alocados. Em primeiro lugar, eu acho importante uma iniciativa que está sendo tomada no momento, que é a criação de uma pró-reitoria de assuntos comunitários e estudantis. A notícia que nós temos é que esse processo, essa discussão, ela está em tramitação e que em breve deve entrar no Conselho Universitário. Caso não seja aprovado ainda no mandato do atual reitor, a nossa intenção é dar prosseguimento a esse processo para a criação dessa pró-reitoria. O número de alunos que a gente tem hoje
e a importância que a assistência estudantil terá para manter os estudantes, que terão um novo perfil em função das mudanças que estão sendo feitas nos processos de admissão dos nossos novos alunos, eu acho que vai ser fundamental. Os recursos vão ter que ser providos principalmente, ou praticamente totalmente, no orçamento do governo federal. O Plano Nacional de Assistência Estudantil está aportando cada ano mais recursos para assistência estudantil e tem que ser definido inclusive um modelo do ponto de vista nacional em breve, para que os recursos sejam alocados para as diferentes universidades federais de maneira correta em função do número de alunos que precisam de assistência estudantil. Aqui na UFMG a gente ainda tem muito trabalho a fazer em termos de infraestrutura. Eu já havia citado a moradia estudantil, que eu acho que é o principal deles. A expansão que nós estamos começando a fazer agora, ela será insuficiente. A universidade vai ter que construir mais moradia estudantil. A gente considera que é necessário uma unidade de moradia estudantil no centro da cidade, porque afinal de contas nós temos cursos que continuarão a existir no centro da cidade, os cursos da área de saúde, que são responsabilidade da Faculdade de Medicina e da Escola de Enfermagem, vão continuar lá. E outras iniciativas também serão necessárias para assistência estudantil, e isso tudo tem que ser feito porque uma coisa que a Universidade Federal de Minas Gerais sempre teve cuidado desde a fundação dela é que seus alunos não desistam, não interrompam sua carreira por falta de assistência. Mesmo antes desse programa nacional, através da FUNP e de outros mecanismos de financiamento, a universidade sempre teve a preocupação de manter os alunos aqui, ou de não deixar que os alunos deixem os seus cursos por causa de problemas financeiros, ou porque tem que trabalhar, ou porque não tem condições de permanecer, condições de moradia, de alimentação e de transporte. Eu mesmo, como aluno da UFMG, fui beneficiado por essas políticas. Eu até diria que se não existisse a FUNP na época que eu fui aluno, eu dificilmente teria condições de ter terminado meu curso. Eu acho muito importante que a equipe do reitor, que vai auxiliar o reitor, as pró-reitorias, as diretorias, tem uma integração muito grande, né? A gente vai usar um método de trabalho que vai reunir as pessoas com frequência para que todo mundo saiba o que os outros estão fazendo, para que não haja superposição de esforços, etc., né? No caso das pró-reitorias acadêmicas, das 4 pró-reitorias acadêmicas, que basicamente compõem as 4 câmaras do CEP, né? Essa integração é mais importante ainda, né? O nosso estatuto prevê, como um dos papéis para o vice-reitor, a administração acadêmica da universidade, né? Então, esse é um papel de relevância que a gente considera que o nosso companheiro de chapa, o professor Paulo Sérgio Beirão, vai fazer. Nós até estamos brincando que o professor Beirão vai ser o maestro da área acadêmica da universidade, integrando as 4 câmaras, integrando o CEP, para que as iniciativas, quando forem ser discutidas no plenário do CEP, estejam bem coesas, bem discutidas e sejam aprovadas com um índice de coesão bem grande, tá? Com um índice de concordância dos membros bem grande. Eu acho que a abertura das informações, em geral, ainda mais em setores públicos e na universidade em particular, né, são fundamentais. Então, a Lei de Acesso à Informação, que foi promulgada, entrou em vigor há 2 anos praticamente, a universidade, do ponto de vista legal, é obrigada a cumprir, tem cumprido adequadamente. Mas eu acho que a gente precisa de muito mais disso do que isso. A gente tem que ser mais proativo no fornecimento de informações para a sociedade, inclusive disponibilizando microdados e disponibilizando dados gerais, que evidentemente não violem a privacidade de nenhum indivíduo, né, para que esses dados possam estar disponíveis, inclusive para trabalhar, para que outras pessoas trabalhem com pesquisas e tenham ideias de como trabalhar esses dados. A universidade pode ganhar muito com isso, né? Eu dou um exemplo: se a gente disponibilizar os dados dos alunos de graduação, evidentemente sem identificação dos alunos, dos currículos, dos históricos escolares dos alunos, a gente tem uma fonte de informação aí que está espalhada, mas que pode ser trabalhada por várias pesquisas, que vai ser muito rica para a universidade. A nossa ideia é definir quais os dados que a gente vai querer disponibilizar
aí ter um mecanismo, evidentemente usando a internet, tá, de informar o público como que esses dados estão disponíveis e como que eles podem ser acessados universalmente por qualquer pessoa. A Universidade Federal de Minas Gerais ela tem uma atividade de pesquisa muito forte e foi pioneira aqui no Brasil no cuidado de transferir essa tecnologia para a sociedade, né? A CTIT, que foi criada no final de 1997, ela foi incorporada à Pró-Reitoria de Pesquisa quando o professor Paulo Sérgio Beirão era o pró-reitor de pesquisa, para que fosse dada a ela um cunho mais integrado à pesquisa e de transferência do conhecimento e da tecnologia que é gerada aqui na universidade, né? Hoje a Coordenação de Transferência e Inovação Tecnológica, a CTIT, ela é considerada modelo no Brasil, né? Ela estimulou muito a proteção de patentes e transferência de tecnologia aqui na UFMG. Nós somos uma das universidades que mais protege o conhecimento através de patentes e transfere conhecimento para a sociedade através de protocolos de transferência de tecnologia. E também tem uma outra iniciativa que eu acho que quando estiver funcionando a pleno vapor, e ela está caminhando rapidamente para isso, depois de uma longa espera, vai ajudar muito nessa interação com a sociedade para a transferência de tecnologia, que é o Parque Tecnológico de Belo Horizonte, que também foi discutido no mandato do professor César Sabarreto, criado no mandato da professora Ana Lúcia Gazola, e que agora já está funcionando, já tem prédio, já tem várias empresas lá alocadas, e que vai passar por uma fase de crescimento agora, em breve, com a publicação de um edital para a construção da segunda onda, da segunda fase de prédios lá. Eu acho que quando essas empresas vierem para cá, vai aumentar muito a interação com a universidade e nós vamos ter muitas oportunidades, inclusive para os nossos alunos terem empregos com alto conteúdo de conhecimento, de ciência e tecnologia. A nossa pós-graduação também está bem do ponto de vista das avaliações da CAPES, tá? Ela é uma das melhores pós-graduações do Brasil. Ela precisa, eu acho, de ser mais internacionalizada. Nós precisamos ter mecanismos de acolhimento de mais alunos de outros países, em particular de países da América Latina e de países da África de língua portuguesa, pelo menos no primeiro momento, para auxiliar na montagem e no desenvolvimento da pós-graduação nesse país, quando esses alunos voltarem, e dando condições para esses alunos, né? De novo, passa por alguma infraestrutura que não existe hoje. Os alunos de pós-graduação, por exemplo, normalmente eles podem aplicar para a universidade numa idade na qual eles já constituíram família e às vezes têm até filhos. E a universidade não tem uma moradia, por exemplo, que acolha famílias, tá? Atualmente as nossas moradias são só para estudantes solteiros, então é uma preocupação que a gente tem também. Então nós temos que dar condições mais adequadas para a pós-graduação receber uma diversidade maior de alunos internacionais. Outro aspecto no qual a universidade pode atuar firmemente, e aí contribuindo para a expansão do ensino de graduação no país, justamente na pós-graduação. Nós estamos em condições, e já fazemos isso, podemos ampliar, tá? De ter mais programas de formação dos docentes de outras instituições de ensino superior, em particular do sistema federal, que está em expansão e vai se expandir mais ainda, mas também de outros sistemas. Por exemplo, o governo federal também criou um sistema muito grande, que ainda está em expansão, de institutos federais de educação tecnológica, que hoje tem mais de 350 campos e que daqui a 2 anos vai ter mais de 550. Esse sistema não está conseguindo captar docentes com a qualificação desejada. Então nós temos, o Brasil tem, aí a Universidade Federal de Minas Gerais certamente pode participar ativamente na qualificação dos docentes desse sistema de institutos federais de educação tecnológica. Nosso programa em relação aos funcionários técnicos administrativos, ele apresenta isso numa posição de destaque. Pode ser examinado, inclusive, na nossa página, que o item, o assunto política de recursos humanos, é o que primeiro aparece no nosso programa, e isso foi proposital. Antes da gente falar do que normalmente a gente fala que são as atividades fim da universidade, ensino, pesquisa e extensão, a gente está falando de recursos humanos. A Universidade Federal de Minas Gerais tem uma política coerente, coesa,
compreensível, ampla para docentes, tá? Há um bom tempo. A mesma coisa a gente não pode dizer da qualidade da política de recursos humanos para os técnicos administrativos em educação. Então isso vai ser uma prioridade. Nós precisamos de ter diretrizes globais, políticas globais, discutidas e aprovadas no Conselho Universitário, para os vários aspectos que compõem uma política de recursos humanos adequada. Dimensionamento correto da força de trabalho, definição correta dos postos de trabalho, da quantidade e do perfil das pessoas em cada posto de trabalho, em cada unidade, que é muito diferenciada. É uma tarefa difícil, porque a universidade trabalha em todas as áreas do conhecimento e tem características diferentes de instituições que trabalham normalmente em uma área. Planos de capacitação que tenham programação e cronogramas de médio prazo, porque também não é possível capacitar todo mundo ao mesmo tempo, e que de fato preencham as necessidades da instituição e dos funcionários, inclusive porque a capacitação influi no salário das pessoas, né? É claro que a gente não tem uma autonomia total nessa área, porque tanto no caso dos docentes quanto no caso dos funcionários, as leis que definem as nossas carreiras, inclusive os nossos salários, são leis externas à universidade, são leis nacionais que valem para todo o sistema federal de ensino superior. Mas dentro do marco legal a gente pode fazer muita coisa. E as coisas que podem ser aperfeiçoadas em relação ao marco legal também tem um papel, a UFMG deve ter um papel importante nisso, proativo, para propor ao governo que tais modificações sejam feitas para aperfeiçoar o sistema. A Universidade Federal de Minas Gerais e o sistema universitário brasileiro todo está passando por uma grande mudança, né? A gente está deixando de ser uma universidade muito elitista, que absorvia só uma camada privilegiada da sociedade brasileira, para ser uma universidade mais democrática, que recebe alunos de outros estratos sociais, né? Alunos que não tinham acesso à universidade, em geral, ainda mais a universidade pública e gratuita, né? Isso já está acontecendo e certamente vai se intensificar com a implantação completa da lei de cotas e com a entrada da Universidade Federal de Minas Gerais no SISU, que se dará no próximo vestibular. O que eu acho é que as políticas de ações afirmativas da universidade, de proteção à diversidade, de raça, sexual e todas as outras, elas têm que ser mais institucionalizadas, né? Porque, querendo a gente ou não, existem muitos preconceitos na sociedade e esses preconceitos também acontecem dentro da universidade. E a gente acredita que numa universidade federal isso é inadmissível, né? Então, a gente tem que ter canais mais institucionais e mais confiáveis e mais seguros de proteção às pessoas que são discriminadas, onde elas possam procurar e que as eventuais discriminações que aconteçam sejam de fato coibidas e que a comunidade toda fique consciente de que nesse lugar aqui, na Universidade Federal de Minas Gerais, nós não seremos tolerantes com discriminações. Olha, eu sou uma pessoa que viveu na universidade, né? Pelo fato de ter entrado aqui na universidade bem novo, ainda criança, tá? A minha vida se confunde um pouco com a universidade. Então, vários dos meus aspectos foram moldados aqui, né? A minha experiência na gestão, tá? Que me tirou, em certa medida, do trabalho de pesquisa e pós-graduação, mas também não me tirou da sala de aula, porque eu continuei dando aula na graduação, né? Ela vai me dar, eu acho, que uma tranquilidade para tratar essas questões de gestão acadêmica, né? O conhecimento que a gente tem dos mecanismos políticos de funcionamento, de orçamentação das universidades federais, tanto no Executivo, no MEC, que é o nosso ministério, como no Congresso, acompanhando o trabalho dos deputados, que são eles que votam o orçamento, né? É muito importante, né? O período que eu tive de contato com a graduação, tanto na coordenação
do curso de Ciência da Computação, quanto na sala de aula, quanto como pró-reitor de graduação. Também me dá uma sensibilidade boa no tratamento com os alunos, né? Então acho que esses são duas características que são um diferencial, que eu acho que são importantes na compreensão da universidade toda. Eu também atuei muito, antes de começar a discussão sobre os assuntos de inclusão social, no estímulo, por exemplo, à criação de cursos ou de iniciativas da universidade para a formação de professores indígenas, né? Então eu tenho um contato muito grande com essas iniciativas. Então essa área também é uma área que eu acho que eu tenho uma compreensão interessante e uma experiência, inclusive, de conhecer a experiência de outras universidades brasileiras na questão de inclusão dessas populações que normalmente são discriminadas ou que não têm acesso ao ensino superior.